Mobilidade elétrica está revolucionária. Um motor desenvolvido por engenheiros chineses promete atrapalhar o domínio dos veículos elétricos de bateria, ou SVE, ao representar uma ameaça à sua viabilidade. Neste artigo, vamos nos aprofundar nos detalhes desse motor inovador, suas potenciais implicações e o contexto mais amplo da evolução da indústria automotiva da China. Chamado de Quantum Drive, esse motor de ponta representa um significativo avanço na tecnologia de combustão interna. Sua revelação causou ondas de antecipação e preocupação dentro da comunidade automotiva global. O Quantum Drive foi projetado para superar os powertrains EV existentes em termos de potência de saída, eficiência e alcance, desafiando efetivamente a supremacia dos veículos elétricos. Operando em uma fusão inovadora de avançadas técnicas de combustão, injeção de combustível otimizada e materiais leves, o Quantum Drive possui um conjunto impressionante de recursos, aproveitando os princípios termodinâmicos avançados. Esse motor atinge uma temperatura significativamente maior, o que resulta em maior eficiência em comparação com os motores de combustão interna tradicionais. Isso se traduz em uma redução do consumo de combustível e das emissões, diminuindo a distância entre os motores de combustão interna e os sistemas de propulsão elétrica. A introdução do Quantum Drive apresenta desafios e oportunidades para a indústria de veículos elétricos. Por um lado, prejudica os principais pontos de venda dos SVE, como emissões zero e respeito pelo meio ambiente. No entanto, também oferece a oportunidade de explorar novos avanços na tecnologia de combustão interna, combinando-a com os benefícios dos veículos elétricos. A indústria automotiva está em constante evolução, impulsionada pela busca por soluções mais eficientes e sustentáveis. A China, em particular, tem desempenhado um papel fundamental nessa evolução, buscando se posicionar na vanguarda da mobilidade elétrica e das inovações automotivas. À medida que o Quantum Drive continua a ser desenvolvido e aprimorado, a comunidade automotiva global acompanha de perto seu progresso. Se for capaz de cumprir suas promessas e oferecer uma alternativa viável aos veículos elétricos de bateria, esse motor inovador pode mudar significativamente o panorama da indústria automotiva e desafiar as suposições sobre o futuro da mobilidade elétrica. No entanto, é importante lembrar que o sucesso do Quantum Drive dependerá de uma série de fatores, incluindo sua efetiva implementação, viabilidade econômica e aceitação pelos consumidores. O avanço tecnológico é um processo complexo e dinâmico, e somente o tempo dirá qual será o impacto real desse motor inovador no setor automotivo. À medida que acompanhamos os desenvolvimentos na mobilidade elétrica, é importante considerar todas as opções disponíveis e avaliar cuidadosamente os prós e contras de cada. O aumento da eficiência e a redução de emissões do Quantum Drive podem enfraquecer o argumento para a transição para veículos elétricos. Além disso, os desafios de acessibilidade e infraestrutura associados à mobilidade elétrica podem ser aliviados se o Quantum Drive cumprir suas promessas. No entanto, o sucesso desse motor inovador depende de vários fatores, como a disponibilidade de combustíveis adequados e a compatibilidade do motor com a infraestrutura existente, que são considerações cruciais. Além disso, o impacto ambiental da fonte de combustível do motor e sua sustentabilidade a longo prazo precisam ser avaliados. O surgimento do Quantum Drive está alinhado com as aspirações mais amplas da China no setor automotivo. O país tem feito investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento para se posicionar como líder global em tecnologia de veículos elétricos. O impulso da China para inovação e avanços nos motores de combustão pode ser visto como um movimento estratégico para manter sua posição como uma força dominante na evolução da indústria automotiva. O vasto cenário automotivo da China, seu mercado interno e políticas governamentais de suporte têm fornecido um terreno fértil para o crescimento de sua indústria automotiva. Com a introdução do Quantum Drive, os fabricantes chineses têm o potencial de explorar o mercado interno de combustão e oferecer aos consumidores uma alternativa aos veículos elétricos, garantindo sua relevância contínua em uma indústria em rápida mudança. A inauguração do Quantum Drive também tem importantes implicações geopolíticas, uma vez que a China é o maior mercado automotivo do mundo. As decisões e avanços da China na indústria automotiva reverberam globalmente. O sucesso do Quantum Drive poderia potencialmente interromper a atual trajetória de adoção e influência das políticas automotivas de veículos elétricos em outras nações. Além disso, a capacidade da China de desenvolver e comercializar tecnologias automotivas avançadas solidifica ainda mais sua posição como um concorrente formidável para as montadoras ocidentais. Isso levanta preocupações sobre potenciais disputas de propriedade intelectual e o risco de domínio da China no setor automotivo global. Um aspecto crítico a ser considerado é a sustentabilidade ambiental do Quantum Drive. Embora possa oferecer maior eficiência e redução de emissões em comparação com os motores de combustão interna tradicionais, a fonte de seu combustível determinará seu impacto ambiental geral. Se o Quantum Drive depender de combustíveis fósseis, ainda poderá contribuir para as emissões de carbono e agravar as preocupações com as mudanças climáticas. No entanto, se puder utilizar opções de combustível mais limpas, como biocombustíveis ou hidrogênio, poderia potencialmente mitigar sua pegada ambiental e apresentar uma alternativa mais sustentável aos veículos elétricos. A disponibilidade da infraestrutura necessária para a produção e distribuição do combustível exigido pelo motor é um fator crucial. Se essa infraestrutura estiver faltando ou for cara de estabelecer, pode atrapalhar a adoção generalizada dessa nova tecnologia.
Além disso, o custo de fabricação de veículos equipados com o Quantum Drive e a competitividade de seu preço em comparação com os veículos elétricos serão fatores cruciais para o seu sucesso no mercado. Além disso, a compatibilidade das unidades quânticas com a infraestrutura automotiva existente e as cadeias de suprimentos não devem ser esquecidas. Os veículos elétricos se beneficiaram do desenvolvimento de redes de carregamento e do estabelecimento de instalações de produção de baterias. O Quantum Drive precisará se integrar perfeitamente com a infraestrutura e as cadeias de suprimentos existentes para competir efetivamente. Portanto, embora o Quantum Drive apresente um potencial significativo, há uma série de fatores que devem ser considerados para avaliar seu sucesso no mercado. A sustentabilidade ambiental, a disponibilidade de combustíveis adequados, a infraestrutura necessária e a compatibilidade com a infraestrutura automotiva existente são aspectos críticos que devem ser abordados para que essa tecnologia inovadora possa competir efetivamente e ter um impacto positivo no setor automotivo. Em resposta à revelação da China do Quantum Drive, a indústria global de veículos elétricos, EV, pode enfrentar uma transformação significativa em seu foco e estratégia. Os fabricantes de automóveis podem ser obrigados a destacar ainda mais as vantagens dos veículos elétricos, como zero emissões e a integração potencial com fontes de energia renovável, a fim de manter seu apelo diante dessa nova concorrência. Além disso, eles podem precisar acelerar seus próprios avanços tecnológicos para se manterem à frente em um mercado que está em constante evolução. Geopoliticamente, a revelação do Quantum Drive pela China tem implicações de longo alcance. A China tem consistentemente se posicionado como líder global em várias indústrias, incluindo fabricação automotiva e tecnologia. Enquanto a indústria automotiva chinesa continua a crescer e inovar, representa um desafio significativo para as montadoras ocidentais estabelecidas. Os avanços tecnológicos dos drives quânticos podem pressionar os fabricantes tradicionais de motores de combustão interna a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, a fim de competir de forma eficaz nesse cenário em constante evolução. A mudança no equilíbrio de poder na indústria automotiva global, com a China ganhando vantagem em termos de tecnologia e influência no mercado, tem impacto nas relações geopolíticas. A revelação do Quantum Drive também levanta preocupações sobre os direitos de propriedade intelectual e a proteção dos avanços tecnológicos. A China tem sido criticada no passado por supostamente roubar propriedade intelectual e realizar transferências forçadas de tecnologia. O desenvolvimento e a comercialização de um motor inovador como o Quantum Drive podem intensificar essas preocupações e levar a potenciais disputas e tensões comerciais entre a China e outros grandes players automotivos. Do ponto de vista do consumidor, a introdução do Quantum Drive oferece uma alternativa no mercado. Isso proporciona aos consumidores uma opção potencialmente mais acessível em comparação com os veículos elétricos, especialmente para aqueles que têm preocupações com os tempos de carregamento da infraestrutura de EV ou alcance de condução limitado. A maior eficiência e a redução do consumo de combustível do Quantum Drive podem torná-lo uma escolha atraente para aqueles que preferem a conveniência de reabastecer em postos de gasolina. A introdução do Quantum Drive também levanta questões sobre o futuro da adoção de veículos elétricos e a direção das políticas automotivas em todo o mundo. À medida que novas tecnologias emergem e as opções de mobilidade evoluem, os governos e as montadoras terão que tomar decisões estratégicas para impulsionar a transição para veículos mais sustentáveis e atender às demandas e preferências dos consumidores. Será necessário um equilíbrio cuidadoso entre o incentivo à inovação e a promoção de soluções que atendam aos objetivos de sustentabilidade global. Governos e formuladores de políticas têm apoiado cada vez mais a transição para a mobilidade elétrica como meio de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas. No entanto, o surgimento do Quantum Drive pode levar a uma reavaliação dessas políticas, especialmente se essa nova tecnologia oferecer uma alternativa viável com maior eficiência e emissões reduzidas. No entanto, é essencial considerar a viabilidade a longo prazo e a sustentabilidade do Quantum Drive em um mundo cada vez mais focado na descarbonização e na redução das emissões de gases do efeito estufa. Embora o motor Quantum Drive possa fornecer uma solução transitória ou uma alternativa para aplicações específicas, é fundamental continuar investindo em fontes de energia sustentáveis e na infraestrutura necessária para alcançar resultados de longo prazo em relação às metas ambientais. Em conclusão, a revelação do Quantum Drive pela China representa um desenvolvimento significativo que pode perturbar a paisagem dos veículos elétricos. Esse motor inovador desafia o domínio dos veículos elétricos, oferecendo maior eficiência e redução de emissões em comparação com os motores de combustão interna. Embora apresente oportunidades para consumidores e a indústria automotiva, também há desafios a serem enfrentados, incluindo preocupações ambientais, disponibilidade de combustível, compatibilidade com a infraestrutura existente e questões de propriedade intelectual. A recepção e a comercialização do Quantum Drive irão moldar o futuro da mobilidade e a transição contínua em direção à sustentabilidade. O transporte, em última análise, desempenha um papel determinante no setor automotivo global. Portanto, é importante ficar atento a essas mudanças e continuar apoiando iniciativas que promovam a sustentabilidade. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva e ative o sininho para continuar a receber as notificações sobre o que de facto são factos.